Beleza? Vamos lá começar então, resolver essa provinha aqui. O simulado que vocês receberam pelo link, né, da Olimpíada. Tentar ser o mais breve possível. Aqui são só 6 questões, né? 4 fechadas e 2 abertas. Lembrando que a prova são 25 questões fechadas e 4 abertas. Tá bom, gente? Bom, vamos lá então. Essa aqui foi a primeira questão que a Rafa me mandou. É uma questão... Essa aqui é relativamente simples, né? Essa aqui dava para a gente fazer sem sofrer muito. Ele fala aqui da composição da água sanitária, mostra que a reação, o equilíbrio químico, como que é dentro da água sanitária, enfim. E depois ele fala sobre essa outra reação, e ele faz 4 afirmações e pergunta quais são as verdadeiras, tá? É uma questão sobre ligação iônica, sobre cálculo de Knox e sobre funções inorgânicas. Então, nós temos aí 3 assuntos da apostila numa questão só, tá? Vamos analisar cada item aqui, cada afirmação. Ele fala, as espécies NaCl e NaClO apresentam apenas ligações iônicas entre os átomos constituintes. Não, isso é verdadeiro não, tá? Nós estamos diante aqui de 2 sais, o cloreto de sódio e o hipoclorito de sódio, tá? A ligação entre o sódio e o cloro é iônica. A ligação entre o sódio e o cloro é iônica. Mas entre o cloro e o oxigênio é uma ligação covalente dativa, né? Aqui a gente tem que entender um pouquinho sobre funções inorgânicas, né? Já que são sais, esses sais vieram de um ácido mais uma base, reação de neutralização. E aqui embaixo ele já dá a dica, ó. Este sal, o NaCl é simples, né? A gente já conhece. Este sal aqui, o hipoclorito de sódio, ele vem do HClO. Olha para a tela comigo. O HClO, quando eu ponho na água, essa ligação HCl quebra, liberando H+ para um lado e liberando ClO-, que é o hipoclorito, para o outro lado, né? Então, a ligação ClO, ela é covalente, tá? A alternativa 1 é falsa, tá? 2, ele fala, o composto HClO é denominado ácido hipocloroso. De fato, né? A gente olha aqui o HClO, é um oxiácido, né? Um ácido que contém oxigênio, e a regra de nomenclatura dele depende do NOx do elemento central. Eu calculo o NOx do elemento central, que no caso é +1, né? Lembrando que a soma tem que dar 0. O hidrogênio é sempre NOx +1, o oxigênio sempre NOx -2. O elemento central, então, aqui tinha que ser +1 para esta soma ser 0. E aí tem aquela tabelinha de nomenclatura dos oxiácidos, né? Quando o NOx do elemento central é +1 ou +2, o nome do ácido começa com hipo e termina com oso. E assim por diante, olha. Aqui sempre o NOx do elemento central e aqui a regrinha de nomenclatura, prefixo e sufixo. No meio tem o nome do elemento. No caso aqui, como o elemento é cloro, e o NOx é +1, veja, NOx +1, o nome desse ácido é ácido hipocloroso. Hipocloroso, tá? Então a 2 está verdadeira. A 3, ele fala sobre o estado de oxidação, ou seja, o NOx, número de oxidação, do cloro nesses 3 compostos são 0, -1 e +1, respectivamente. Isso é verdade. Veja, substância simples, gás cloro, NOx é sempre 0. Ok. NaCl, o sal de cozinha, né, cloreto de sódio. O sódio família 1A é sempre NOx +1, então o cloro é sempre, no caso aqui, o cloro é NOx -1, para a soma dar 0. E o terceiro, o ácido hipocloroso, o NOx do cloro é +1. Beleza? Então a 3 é verdadeira. Já temos 2 verdadeiras aqui. Tá? E a afirmativa 4, ele dá 3 substâncias e fala, são compostos iônicos, sendo os 2 primeiros classificados como sais e o último como uma base. Isso aqui está verdadeiro, tá, gente? Nós já vimos que os 2 primeiros são sais, cloreto de sódio, hipoclorito de sódio, e o último aqui é o hidróxido de sódio, tá bom? Professor, tá bom, os 2 primeiros são sais, o último é uma base de arrênios ou um hidróxido, mas os 3 são compostos iônicos? São. Se o composto tiver uma ligação iônica, ele é um composto iônico, beleza? Então aqui, ó, o NaCl só tem uma ligação, e essa única ligação ela é iônica. Esse aqui tem 2 ligações, uma iônica entre o sódio e o cloro, metal, não metal, iônico, e outra covalente, no caso aqui até uma covalente dativa, não metal com não metal. Aqui, idem, sódio e oxigênio, metal, não metal, ligação iônica. Não metal e não metal, ligação covalente, tá bom? Mas tendo uma iônica, o composto já é iônico, beleza? Então, são verdadeiras 2, 3 e 4. Se a gente for para lá, a Rafa mandou esse print, não tinha todas aqui.
as alternativas, mas a resposta será aquela que fala que 2, 3 e 4 são verdadeiras, tá bom? Espero que tenha essa alternativa aí. Gente, vocês vão perceber que em algumas questões eu não vou ter certeza da minha resposta, tá? Essa prova é uma prova difícil, tá? Não tentem gabaritá-la. Tentem, vocês não vão conseguir, tá? Ah, não, vem cá, aqui um detalhe, né? Um detalhe dessa prova. Até ontem, na hora de resolver, eu vacilei isso aqui, ó. Olha o que ele pergunta, né? Em relação a essas afirmações, é correto inferir, é correto afirmar que... É correto afirmar que 2 e 3 são verdadeiras? Sim, a 2 e a 3 são verdadeiras. Professor, mas a 4 também é. Também é. Mas aqui ele não falou apenas a 2 e a 3 são verdadeiras. Ele falou, é correto afirmar, é correto inferir que 2 e 3 são verdadeiras? Sim, 2 e 3 são verdadeiras. A resposta dessa questão é a letra A. Eu não sei quais são as outras alternativas, tá? A B é falsa, veja. Ele diz, 1 e 4 são verdadeiras. Não, a 1 não é verdadeira, tá? Teria que ver aqui quais são as outras alternativas, mas a resposta é a letra A. 2 e 3 são verdadeiras, tá bom? Embora a 4 também seja. Mas ele não excluiu a 4 aí na afirmação dele. A prova tem muito dessas pegadinhas para você ter para você ter atenção na hora de responder, tá? Nenhuma questão é de graça. Todas elas têm algum detalhezinho que, se você não prestar atenção, você escorrega nele. Nessa aqui eu escorreguei ontem. Na hora que eu resolvi ontem à noite, eu escorreguei nela. Mas a resposta é a letra A. Essa questão aqui é extremamente teórica. Eu até mandei um link para vocês no grupo falando do átomo de Bohr, que ele fala sobre o átomo de hidrogênio, tá? A questão, ela é simples, desde que você atente para um pequeno detalhe. Veja, considere a seguinte situação. Um elétron de um átomo de hidrogênio é excitado do estado fundamental até o quinto estado excitado. Em relação a essa situação, analise as afirmações a seguir. O que é eletroexcitado? Bohr já falava isso. Os elétrons, quando ganham energia, eles se excitam e pulam para uma camada exterior. Tá? O átomo de hidrogênio, que é o mais simples de todos, só tem um elétron, a gente estuda ele de maneira bem aprofundada. Bohr consegue desenvolver o estudo dele de maneira bem clara no átomo de hidrogênio. A partir de átomos maiores, já fica mais complicado de entender. Tá? O que o átomo de hidrogênio do Bohr fala? Então, eu acho que eu fiz um desenhozinho. Tá aqui, ó. Tem um desenhozinho aqui. Deixa eu afastar a tela para não atrapalhar muito vocês. Olha aqui. O átomo de hidrogênio tem seu núcleo com um próton e o elétron está aqui na primeira camada. Esse é o estado fundamental do átomo de hidrogênio. O primeiro estado excitado é quando eu dou energia para este elétron. Olha, acompanha a minha setinha aqui, ó. O elétron está aqui na primeira camada, girando. Estado fundamental, tá? O primeiro estado excitado é quando eu forneço energia e o elétron pula para a primeira camada que não é dele. Ok? Então, o primeiro estado excitado seria a camada 2. O segundo estado excitado seria a camada 3. Bohr deixou isso bem claro, né? A mecânica, é a física quântica entrando aí em ação. A energia é quantizada. O elétron não pode ficar entre uma órbita e outra. Ele só pode ficar nas órbitas bem definidas, tá? Então, a primeira camada é o estado fundamental. O primeiro estado excitado, ou seja, o primeiro pulo que o elétron dá, é para a camada 2. Eu para cadê? Pronto. Para a camada 2. Segundo estado excitado, camada 3. Terceiro estado excitado, camada 4. Quarto estado excitado, camada 5. Quinto estado excitado, camada 6. Então, o quinto estado excitado do elétron é a camada 6. Esse era o detalhe dessa questão, que a pessoa podia vacilar achando que o quinto estado é a quinta camada. Não. A primeira camada não conta como estado excitado, é estado fundamental. Tá bom? Então vamos lá. Dito isso, quais são as afirmações aqui que são corretas? Olha, quer saber quais são as corretas? O quinto estado excitado corresponde ao quinto estado estacionário de energia, ou seja, a quinta camada, número quântico principal igual a 5. Não, isso é falso. Né? Estados estacionários são as camadas estacionárias. Né? Bohr definiu as camadas do átomo como camadas estacionárias. O que significa camada estacionária? Não é que o elétron está parado, não. É que o elétron não ganha nem perde energia enquanto estiver naquela camada. Tá bom? Essa aqui é uma questão muito bonita, muito bonita. 2. Retirar um elétron presente no quinto estado excitado, ou seja, tirar um elétron daqui, arrancar ele daqui, requer menos energia do que para tirar um elétron do terceiro estado excitado. Então, vamos lá. Ele quer tirar um elétron daqui e quer tirar um elétron daqui.
tá? Da camada 4, que é o terceiro estado excitado, ou da camada 6, que é o quinto estado excitado. Ele quer saber qual das duas é mais fácil, e qual das duas requer menos energia para tirar. Gente, quanto mais distante o elétron estiver do núcleo, mais fácil arrancar ele. Porque quem segura o elétron no átomo é o núcleo. O núcleo positivo atrai o elétron negativo. Se o elétron está muito longe do núcleo, fica fácil arrancá-lo. Então, o elétron que está lá no quinto estado excitado, para arrancar ele é muito fácil. Um petelecozinho que você der, ele já sai. Porque ele está muito longe do efeito de atração do núcleo, tá bom? Essa afirmativa 3 é linda. Até coloquei aqui, ó, algumas definições, essa aqui é difícil. Mas, depois eu vou mostrar para vocês que a questão já está resolvida aí. A questão já está resolvida. Tá? Só acertando essas duas a gente já resolve a questão. Veja, a resposta é a letra C. Por que a resposta é a letra C? Porque a letra A fala 1 e 4 são corretas. Não, a 1 já é falsa. B fala 1, 2 e 3 são corretas. Não, a 1 é falsa. Então a B também já fala. D, todas são corretas. Também não é. Então a resposta é a letra C. Já sei que é a letra C. Vou só confirmar. Tá? A 2 é verdadeira. Ok. Ó, 2. A 3 fala. A 3 é difícil. O comprimento de onda da radiação emitida quando o elétron decai do quinto estado excitado para o fundamental é menor que quando o elétron decai do terceiro estado excitado para o estado fundamental. Calma. O que ele está perguntando? De onde sai mais energia? O elétron está no quinto estado excitado e volta para a sua origem. O elétron está no terceiro estado excitado e volta para a sua origem. Em qual das duas situações ele libera mais energia? Está claro que é do quinto, né? Quando ele está lá no topo, no máximo de energia dele, e volta para a sua energia inicial, ele libera muito mais energia. Então, a onda de energia, a energia liberada, que é uma onda, né? Pelo elétron que está lá no quinto estado, olha aqui, ó, acompanha a tela. A radiação emitida quando o elétron decai do quinto estado excitado, a energia é maior. Quanto maior a energia, maior a frequência da onda. Isso aí a gente estuda lá na física, né? Quanto maior a energia, maior a frequência. E aí eu trouxe essa equaçãozinha, que vocês não têm obrigação de saber, mas se leu o link que eu mandei lá sobre o átomo de Bohr, tem lá essa equaçãozinha. Energia da onda é proporcional à sua frequência. H é a constante de Planck, tá? E F é a frequência. Olha para mim, a onda ela é assim, né? Quanto maior a sua frequência, maior a sua energia. Então, ondas com muita energia têm uma alta frequência. Então, eu sei que a frequência da energia liberada pelo elétron que está no quinto estado excitado é maior. Se a frequência é maior, lembra, a onda é assim, né? Se a frequência é maior, o que é menor? O seu comprimento de onda. Comprimento de onda é a distância do primeiro ponto aqui até o momento em que a onda volta para o mesmo lugar. Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Eu sempre gravei isso assim. Ondas com muita energia, frequência alta. Ondas com pouca energia, frequência baixa. Ela tem um comprimento muito grande até voltar para o estado original dela. Tá? Isso a gente estuda na física, isso não tem nada a ver com química, não. Então, essa afirmativa 3 ela é verdadeira. Tá? Se eu substituir aqui na constante de Planck, na equação de Planck, tirar a frequência e colocar o comprimento de onda, que é o lambda, né? Comprimento de onda, olha a equação que fica. Constante de Planck vezes a velocidade da luz, que é outra constante, inversamente proporcional ao comprimento de onda. Como a energia do elétron que veio lá do quinto estado excitado de volta para a sua situação fundamental, a energia era muito grande, significa que esse comprimento de onda era muito pequeno. Então a afirmativa 3 está verdadeira, que ela fala, olha, o comprimento da onda da radiação, né, da energia liberada pelo elétron que decai do quinto estado para o fundamental é menor. O comprimento de onda dessa onda é menor do que o comprimento da onda do elétron que decai do terceiro andar para o estado fundamental. Beleza? Isso aqui era a chave da diferença que separa os homens dos meninos aí, tá bom? E a quarta também fala o seguinte, ó. O maior comprimento de onda do fóton, né, da energia, capaz de retirar um elétron que está no quinto estado fundamental,
no átomo de hidrogênio, não é capaz de retirar o elétron do estado fundamental. Olha o que ele está falando. O maior comprimento de onda do fóton é a medida de energia, né? Ou seja, o maior comprimento de onda da energia que é capaz de arrancar o elétron daqui da ponta, do quinto estado excitado. O que significa o maior comprimento de onda? A onda de menor energia, certo? Acabamos de ver isso. Quanto maior o comprimento de onda, menor energia. Ou seja, a menor energia que é capaz de arrancar o elétron lá do quinto estado fundamental não é capaz de arrancar o elétron que está no estado fundamental. Acho que eu errei a palavra, vou repetir. A menor energia capaz de arrancar o elétron no quinto estado excitado, que é esse que está aqui na ponta, não é capaz de arrancar o elétron que está no estado fundamental. Verdade, não é. Por quê? Porque a menor energia que arranca o elétron que está lá na ponta, a gente já falou, aquele elétron sai facilzinho. Qualquer peteleco que você der nele, ele sai. Agora, para você arrancar um elétron que está lá do lado do núcleo, coladinho no núcleo, na camada 1, aqui a energia é muito maior. Beleza? Então, 2, 3 e 4 são verdadeiras. Isso já estava previsto, né? Que eu falei que era a resposta à letra C, só pelo fato de saber que a 1 era falsa. Provavelmente aqui a grande massa colocaria a letra, marcaria a letra D, porque consideraria a 1 verdadeira. Tá? Questão 3, aqui a Rafa me mandou. Eita, já me deu a equação, já me deu aqui os coeficientes, então eu já sei que vou ter que balancear. Vamos lá. O sulfeto de sódio, é utilizado em curtumes para remover o pelo das peles. Esse é o motivo do cheiro desagradável do curtume, né? Compostos de enxofre costumam ter cheiro ruim, embora o enxofre sozinho não tenha cheiro. Tá? Um erro que muita gente comete. Acha que enxofre fede. Até falar assim, enxofre é o cheiro do inferno. O enxofre não tem cheiro. Os compostos dele, sim. Ele é preparado de acordo com a seguinte equação química que não está balanceada. Ok. Uma questão sobre estequiometria, né? Eu vou precisar balancear essa reação e depois vou comparar as quantidades que ele me deu. Ele falou, usei 15 gramas do sulfato de sódio, usei 7,5 gramas, a metade, né, de carbono, para a produção do sulfeto de sódio. Baseado nas informações, ele quer saber o que está incorreto. O carbono foi adicionado com excesso? Opa, então eu preciso calcular excesso. Questão sobre reagente em excesso. Os menores coeficientes estequiométricos inteiros para a reação são 1, 4, 1 e 4. O sulfato de sódio é o reagente limitante. E são obtidos 8,24 gramas de sulfeto de sódio, caso essa reação seja perfeita, tem rendimento de 100%. É uma questão bem tradicional. Está aqui a reação, agora cabe a mim balanceá-la, né? Não, também não é difícil balanceá-la, não. Veja, se eu travar um aqui, 2 sódios, 2 sódios. Também já travei o enxofre, veja, um enxofre, um enxofre. Ao travar esse 1 aqui, eu garanti que tem 4 oxigênios no reagente. Se tem 4 oxigênios no reagente, tem que ter 4 oxigênios no produto. Então aqui é um 4. 4 oxigênios no produto. Não tem nenhum oxigênio aqui, ó, só aqui. Ao colocar esse 4, eu também travei que são 4 carbonos. Aqui também são 4 carbonos. Reação balanceada, tá? Então eu já sei que a letra B é verdadeira. Ele quer saber qual é a falsa. A B é verdadeira. Bom, agora então eu vou interpretar essa reação estequiometricamente falando, lei de Proust, lei de Lavoisier, para saber sobre a questão de rendimento, quem está sobrando, quem está faltando. Vamos lá. Esses dados aqui, gente, tenha a tabela periódica em mãos para fazer essa prova, tá? Eles não devem fornecer porque a prova é online, então tenha a tabela periódica mais completa que você tiver, que puder, na sua mão para fazer essa prova. Peguei aqui as massas atômicas. Massa do sódio, massa do enxofre, massa do oxigênio, massa do carbono. Tá? Tá lá na tabela periódica. Vou calcular as massas molares, a massa de 1 mol de cada uma dessas substâncias. Calculei aqui, ó. Você está atrapalhando. Massa molar do sulfato de sódio, 142 gramas. Massa molar do sulfeto de sódio, 7,8. Do monóxido de carbono, 28. E do carbono, 12 gramas. Tá? Tudo gramas porque é massa de 1 mol. Como que eu interpreto isso aqui? Veja, 1 mol reage com 4 mols, produzindo 1 mol e mais 4 mols. Está aqui a interpretação em mols. Agora eu vou interpretar essa mesma reação em massa. 1 mol de sulfato de sódio é a mesma coisa que 142 gramas. Ponho aqui, ó. 4 mols de carbono é 4 vezes 12 gramas, 48 gramas. 1 mol de sulfeto de sódio é 78. 4 mols de CO
é 4 vezes 28, que dá 112, tá? Esses números não mudam mais. Eu nem olhei para o enunciado da questão para fazer, eu estou apenas interpretando essa reação que está balanceada corretamente, tá bom? A questão de trigonometria tem uma vantagem que eu posso conferir, né, ver se está certa. A lei de Lavoisier tem que ser respeitada sempre. Veja, 142 mais 48 tem que dar o mesmo valor que 78 mais 112. A massa dos reagentes é sempre igual à massa dos produtos, as duas somadas. Tá bom? E aí está respeitado. Bom, agora que eu vou olhar para o enunciado, veja, ele me deu 15 gramas de sulfato de sódio, vou colocar aqui, ó, 15 gramas, e colocou para usar também 7,5 gramas de carbono. Não significa que vai reagir tudo, ele falou, coloquei para reagir. A pergunta é, um dos dois vai sobrar? Aqui você pode fazer sua continha, né? Como é que eu faço a continha, professor? Eu esqueço esse 15, chamo de x e vejo quando dá, considerando 7,5. Você vai ver que vai dar mais de 15. Ou você ignora esse 7,5 e calcula aqui o y, você vai ver que vai dar um valor menor que 7,5. Por quê? Olha para mim. O Roberto é bom nisso aí, em matemática ele já vê. Aqui ele usou metade, ó, 15, 7,5. 15 é o dobro de 7,5. Ele usou, então, metade de carbono. Aqui, se isso aqui fosse verdade, na lei de Proust, aqui ele teria que usar, ó, 142 e aqui teria que usar 71, que é metade de 142. E não é verdade, ele usou bem menos da metade. Então, o correto é que aqui ele vai usar bem menos da metade de carbono. Gente, isso já me garante que o carbono está em excesso. Isso já me garante que o sulfato de sódio é um reagente limitante. Letra C é verdadeira, tá? Letra C é verdadeira. Esses 15 gramas de sulfato de sódio serão usados integralmente. Isso aqui vai sobrar. Quanto vai sobrar? Eu sou capaz de calcular, inclusive vou ter que calcular daqui a pouquinho, tá? Outra pergunta que ele faz, ele falou assim, ó, sulfeto de sódio vão ser produzidos 8,24 gramas. Será? Aqui, ó. Já sei que isso aqui é o excesso, né? Verdadeiro, verdadeiro. Vamos chamar de X a massa de sulfeto de sódio que será produzida. Eu já sei que esses 15 gramas serão usados por completo, né? Vou já até fazer a conta. Mas como eu já sei que ele vai ser usado por completo, posso fazer essa regra de 3. Veja, 142 gramas produz 7,8. 15 gramas produzirá X. Fazendo essa regra de 3, eu descubro que X é 8,24 gramas. Considerando o rendimento de 100%, a letra D está verdadeira também, tá? Então, a falsa é a letra A. Vamos confirmar? Bom, 142 reage com 48 gramas. Isso é a lei de Proust que me garante. Então, 15 gramas reagirão com quanto de carbono? Posso fazer essa regra de 3, ó. Ignore esse 7,5 e chama de M. 142 gramas de sulfato reage com 48 gramas de carbono. 15 gramas de sulfato de sódio reagirão com M gramas de carbono. Esse M vai dar 5,07 gramas, aproximadamente 5 gramas. Professor, mas ele não usou 5, ele usou 7,5, exatamente, por isso tem o excesso. Excesso. Ele colocou 7,5, 5, aproximei aqui, tá? Não precisa ser tão caxias aqui. Ele me deu 7,5, eu só usei 5. Sobraram aí aproximadamente 2,5 gramas de carbono, tá bom? De tudo que ele colocou, sobrou 2,5. Aí ele fala, o carbono foi adicionado com um excesso percentual de aproximadamente 68%. Não, veja, 5,07 é o 100%, ou 5, pode aproximar aí. É o total que ele usa. O excesso que ele colocou é de 2,5, tá? Chamei aqui de P, excesso percentual. Esse P vai dar 50%. Óbvio, né? Aqui é 5, aqui é 2,5. O carbono foi adicionado com um excesso de aproximadamente 50% e não 68%. Então, a resposta é a letra A, porque ele queria a alternativa incorreta, tá bom? Estou tentando ir rápido para poder ficar fácil de vocês acompanhar. Nossa, essa é topzera. Essa é topzera. Geometria. Geometria molecular. Linda, linda, linda essa questão. Vamos lá. Ele quer saber quais afirmações são incorretas. Gente, esse é o pior tipo de questão, porque a gente fica muito inseguro. Inclusive, eu não garanto, que eu não ponho a mão no fogo para essa minha resposta, não. Eu vou dar a minha interpretação para ela e vocês depois podem até discordar dela. Tá bom? Vamos lá. O conhecimento sobre ângulo de ligação das moléculas, geometria molecular, né, que mostra o ângulo que os átomos estão ligados entre si, é importante para o entendimento das propriedades das substâncias formadas por essas moléculas. Analise as afirmações a seguir. A 1 é até fácil. Sabendo que as moléculas de BF3, boro família 3A, flúor família 7A, e SO3 apresentam geometria trigonal plana, pode-se afirmar que os ângulos de ligação são de 120 graus. Trigonal plana, veja,
O BF3, inclusive, é o composto que a gente sempre usa como exemplo para a geometria trigonal plana, né? É uma molécula planar. O átomo central não tem elétrons não ligantes, o boro é da família 3A, só tem 3 elétrons. E aqui ele faz 3 ligações covalentes, ficando com 6 elétrons. E o boro estabiliza com 6 elétrons. Quando o triângulo é um triângulo perfeito, o que significa o triângulo perfeito? Os 3 ligantes são iguais. Os 3 ligantes são idênticos. E é o caso. Flúor, flúor, flúor. Quando o triângulo é perfeito, os 3 ligantes são idênticos, os ângulos são exatamente iguais. 120, 120, 120, tá? Situação semelhante acontece com o SO3, tá? O SO3, enxofre família 6A. Ele faz duas ligações covalentes com o primeiro oxigênio. Ele se estabiliza com 8, só que ele é capaz ainda, fica 2 elétrons aqui, faz dativa, fica 2 elétrons aqui e faz dativa. Depois que a dativa se forma, gente, acabou. Ele é igual a outra ligação covalente. Inclusive, tem autores que representam a dativa por 2 traços iguais aqui, ou por um traço só, tá bom? Depois que a molécula do SO3 se formou, essa ligação SO e essa ligação SO são idênticas, tá? Os 3 ligantes são idênticos. Oxigênio, 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 tá bom? Então, de novo, estou diante de um triângulo planar. Este enxofre não tem nenhum elétron não ligante na sua última camada. Quantos elétrons o enxofre tem na sua última camada? 6, família 6A. Veja onde os 6 elétrons estão. 2 estão aqui, fazendo 2 ligações covalentes. 2 estão fazendo essa dativa. E 2 estão fazendo essa dativa. Beleza? Ele está com 8 elétrons agora. 2 aqui, os 2 que ele já tinha e mais os 2 do oxigênio que ele compartilhou, chegando ao seu octeto. Triângulo planar perfeito, 120 graus, A1 é verdadeiro. Tá bom? Ele quer saber, em relação a essas afirmativas, indica o número de afirmações que estão incorretas. A letra B eu já eliminei, porque a letra B fala que tem 4 afirmações incorretas e A1 é verdadeira. Então, já estou aí entre A, C e D, tá bom? A2, eu acho que eu pulei aqui para o primeiro, porque é um pouquinho mais complexa de analisar. Eu fui, então, para a 4. A 4 também é mais simples de a gente observar. Veja, 4. O ângulo de ligação do CS2 é igual ao do NO2. O CS2 é tranquilo, parece o CO2, né? Oxigênio e enxofre, mesma família 6A. Então, eles se comportam de maneira igual. Lembra, elementos da mesma família se comportam de maneira semelhante ao fazer ligação. Então, ele colocou o CS2 só para te assustar, mas podia ser o CO2. É uma molécula linear, o ângulo entre as ligações é 180 graus, tá? Carbono, que tinha 4 elétrons na última camada, não fica nenhum elétron não ligante, todos os 4 elétrons estão fazendo ligação. Aí ele quer saber se o ângulo do CS2, que é 180, é igual ao ângulo do NO2. Gente, não é. O NO2, embora seja uma molécula cuja estrutura é um pouco irregular, ela não segue a regra do octeto à risca, né? O N se liga ao oxigênio por 2 ligações, tá ok? Aí o nitrogênio faz mais uma ligação com outro oxigênio, o que estabiliza o nitrogênio. O nitrogênio tem 5 elétrons na última camada, veja, olha para a tela, 1, 2, 3, 4, 5. 3 estão fazendo ligação, 2 não estão. Tá? Então o nitrogênio já está com 8 elétrons. Professor, mas esse oxigênio aqui não estabilizou, só fez uma ligação, ele precisa fazer 2. Verdade. Aí acontece o fenômeno da ressonância, um pouquinho mais complexo de entender. Na verdade, a molécula do NO2 é NO e aqui outra dupla. Essa dupla fica passeando para lá e para cá, tá? É uma ressonância. Mas o que é importante eu ver aqui? Moléculas com 3 átomos. Moléculas com 3 átomos. Moléculas com 3 átomos que o átomo do meio não tem elétrons não ligantes é linear. Moléculas com 3 átomos, cujo átomo do meio tem elétron não ligante, que é o exemplo da molécula da água, por exemplo, não é linear, ela é angular, formando um ângulo. Então, os ângulos da ligação do CS2 são diferentes do ângulo das ligações da molécula CS2 é diferente do ângulo da molécula de NO2. Tá bom? Então, a 4 é falsa. Então, já sei que tem uma falsa, pelo menos, aí. Afirmativa 3. O íon tiocianeto, né? SCN-, quando tem um S preso no íon, a gente chama de tiocianeto, apresenta ângulo de ligação de 180 graus, ou seja, será que essa estrutura é uma estrutura linear? É uma estrutura de 3 átomos também, né?
pode analisar como se fosse uma molécula de 3 átomos. A minha dúvida vai ser, se o átomo central não tiver elétron no ligante, é linear, né? Ou seja, 180 graus. Vamos ver? SCN-1 é um ânion. Ânion que vem pode vir aqui do hidrácido, né? Porque tem um hidrogênio aqui ligado ao enxofre, o hidrogênio foi embora e deixou o seu elétron preso nesse enxofre. Até destaquei aqui o elétron azulzinho, que é um elétron que veio de outro lugar, não sei de onde. Eu sei que esse cara, SCN, tem um elétron a mais. Olha a carga negativa aqui, ó. Ele tem um elétron a mais, que não era dele. Veja como é que é a estrutura dele. Carbono, 4 elétrons. 3 deles faz ligação covalente com o nitrogênio. O nitrogênio, que tinha 5 elétrons, pegou 3, ficou com 8. Tá ok. O carbono, que tinha 4, com mais 3, 7, 3 do nitrogênio, e fez covalente com esse enxofre. O carbono está estável também, com 8. Com 8 elétrons na última camada. O enxofre tinha 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um fez ligação com carbono, chegou a 7. E o outro elétron veio de fora de alguém que ele estava ligado e perdeu. A pessoa foi embora e deixou o elétron com ele. Tá aqui, ó, informando que o elétron ficou. Uma estrutura de 3 carbonos, de 3 átomos, uma estrutura de 3 átomos, onde o átomo do meio não tem elétron no ligante. O carbono, os 4 elétrons dessa última camada estão fazendo ligação. Estrutura linear, tá? Verdadeiro. Eita, então peraí. A resposta é ou uma ou duas. Ou uma ou duas. A resposta ou é A ou é D, porque tem duas verdadeiras, tá? E aí a dúvida vem para o item 2. Essa 2 é linda. Linda, 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 linda. Passei a noite pensando nela. Vamos ver lá. O íon hidrônio H3O+, tem arranjo tetraédrico e os ângulos de ligação são menores que 109,5. Gente, eu vou falar para vocês a minha interpretação, ok? Não estou dizendo que está correto. Não garanto. O H3O+, ele vem de onde? Ele vem da molécula da água. É a molécula da água que ganhou um H+, e aí vira H3O+. Como que esse H+ vem? Esse H+ está aqui, ó. Tá? Esse H+, onde a gente perdeu um elétron, este par de elétrons vai fazer ligação dativa com esse hidrogênio. Lembra? Par de elétrons se liga a alguém que precisa de 2. Esse cara precisa de 2, ele está sem nenhum. Então, o H3O+ é assim, ó. Cadê? Aqui, primeiro, olha para cá. H3O e o mais. O mais vem da carga positiva do hidrogênio que vinha. Bom, molécula com 4 átomos, cujo elemento central tem elétrons não ligantes. Vou voltar. O oxigênio tinha 2 pares de elétrons não ligantes, um par faz dativa com esse H+. O outro par continua sem se ligar, por isso que ele fica assim, tá? Tridimensionalmente falando, a gente representa dessa forma. Acho que vocês já viram isso alguma vez, não lembro? Tá? Esse cone preto indica que esse hidrogênio está fora da tela. Esse tracejado indica que esse hidrogênio está dentro da tela. Tá? E esse tracinho indica que o hidrogênio está na tela, dentro da tela. Olha para a minha mão, né? 3. Ó, oxigênio está aqui, 3 átomos de hidrogênios ligados. Tá? Isso é uma pirâmide. A geometria dessa molécula é uma pirâmide. Só que quando ele fala arranjo tetraédrico, e aí que está a minha dúvida, porque alguns autores, e os autores da prova costumam interpretar dessa forma, que fazem a OMC, consideram também o par de elétrons. O par de elétrons que está aqui no oxigênio, eles também consideram, porque lembra, quando a gente estudou geometria molecular, o que é isso aqui? É uma nuvem de elétrons, que na ponta tem um átomo, ok. Isso aqui é uma nuvem de elétrons, que na ponta tem um átomo, ok. Aqui também é uma nuvem de elétrons, que na ponta tem um átomo. Isso aqui também é uma nuvem de elétrons. E as 4 nuvens se empurram, uma empurra a outra, se repelem, né? Repelem-se entre si. E aí ele forma assim um arranjo tetraédrico, tá? Só que não é um tetraedro perfeito. Para ser um tetraedro perfeito, teria que ter um hidrogênio aqui também. 4 hidrogênios ligados, como era igual no CH4, lembra? O carbono no meio com 4 hidrogênios, é um tetraedro perfeito. Quando eu tenho um tetraedro perfeito, o ângulo entre as ligações é de 109,5 graus, tá? 109,5 graus. Vou repetir. Quando o tetraedro é perfeito, o ângulo entre as ligações é 109,5.
Só que no caso aqui eu não tenho um tetraedro perfeito. Eu tenho um átomo central, que é a minha mão, oxigênio, ligado a 3 átomos de hidrogênio, e aqui em cima tem uma nuvem de elétron concentrada apenas no oxigênio. Essa nuvem de elétron não está sendo compartilhada com outro hidrogênio, ela está bem concentrada no oxigênio. Como essa nuvem de elétron, que está aqui ela, ó, na tela, tá? Está bem concentrada no oxigênio, o que ela faz com essas 3 ligações aqui de baixo, que também são elétrons? Ela empurra essas 3 ligações, fechando elas um pouquinho, certo? Como ela fecha essas ligações, porque aqui a repulsão desse par de elétrons sobre essas 3 nuvens é muito grande, o ângulo fica um pouquinho menor que 109 graus. Tá? Então, eu considerei a alternativa 3 verdadeira. O íon H3O+, tem um arranjo tetraédrico, ele tem uma geometria piramidal, tá? Mas o arranjo ele é tetraédrico, porque eu considero também o par de elétrons, com ângulos de ligação menores que 109 graus, por não ser um tetraedro perfeito. Tá bom? Muito difícil isso aqui. Se você errar, você está perdoado. Tá? Sendo assim, a resposta é a letra A. Repito, eu não ponho a minha mão no fogo, tá? Que a resposta é A. Pode ser D também. Eu não garanto que sou capaz de gabaritar essa prova, não. Beleza? Bom, agora vamos para as 2 questões abertas. Eu vou encerrar esse vídeo para não ficar muito longo e ficar fácil de transmitir para vocês, tá? Então, eu vou encerrar esse vídeo e vou fazer um outro resolvendo as 2 questões abertas, tá? Também questões, ó, lindas. Deixa eu encerrar aqui, então, a gravação.